Jéssica, já te convidei, tá? Oi, boa noite, Magna, tudo bem? Boa noite, agora a gente conseguiu. Agora sim. Então, boa noite, Jéssica. É um prazer ter você aqui de novo com a gente. Já é parceiraça da gente, do nosso projeto. Já participou com a gente do primeiro evento de tarô no ano passado. E ainda continua parceirona da gente. E agora a gente vai pra live, né? Na última live a gente teve que adiar por motivos de saúde. Depois eu acabei ficando doente, então foi uma questão. E agradeço pela compreensão e está disposta a estar com a gente mais uma vez. Eu vou pedir para que você se apresente, né? De onde você é, o seu Uhum. Instagram e todas as questões que você faz. Quem é Jéssica pra gente? Tá. Obrigada pelo convite, Magna. Eu acompanho já o Misticência, nossa, desde o comecinho. Eu lembro de todas as enquetes e tudo mais que vocês fizeram. E também foi uma honra poder participar do simpósio, né, que vocês fizeram no ano passado. Fiquei bem feliz de ter participado e de ter criado novas conexões. E então vou me apresentar. Eu sou a Jéssica e eu sou taróloga. Eu saí do armário de vassouras, como a gente diz, em 2020, no começo da pandemia, né? E tem tudo a ver com a temática dessa live, né? Eu sou jornalista, minha primeira formação é em jornalismo e já fiz várias coisas na vida dentro da área da comunicação. Atualmente sou mais para marketing, assim, mas estou numa transição de carreira. E o tarô também tem tudo a ver com isso, não só pela parte de atendimento com tarô, mas eu estou estudando letras agora, letras italiano, e só que isso já vinha desde 2017, e eu acabei trancando o curso e voltei o ano passado. E nesse meio do caminho eu descobri a tradução é, e preparação de textos, né? Preparação de textos de livros, né? Tipo revisão. E isso também me deu a oportunidade de trabalhar traduzindo e revisando livros de tarô e da área holística. Então, novos caminhos assim que se abriram e estão se reencontrando lá na frente. Então, essa é a Jéssica e eu sempre fui um pouquinho bruxa, assim, muito conectada com ervas, cristais, etc. Com as cartas também, tem uma história aí com o tarô desde quando eu era adolescente, mas acho que eu só resolvi assumir isso para o mundo quando as pessoas mais estavam precisando, né? Que foi durante a pandemia. E aí agora você pode tocar as perguntas que tudo vai chegar nessa primeira resposta aí que eu dei. Sim. Agora, para começar, né? Tipo, se você segue alguma religião e se sim, qual é? Ou alguma crença? Tipo, no que é que a Jéssica crê hoje? Acredita? Nossa, então, eu não tenho religião fixa, assim. Eu sou batizada na Igreja Católica, frequentei a Igreja Católica por muito tempo, mas deixou de fazer sentido em alguns momentos e hoje eu não frequento mais a igreja. Mas então eu tenho uma espiritualidade um pouco independente assim de religiões, né? Eu acho que nessa a gente tem um pouco do sincretismo do brasileiro, né? Então que acredita em Nossa Senhora,
acredita em Jesus Cristo, acredita em orixás, né? É, e em benzimentos, etc. E eu absorvi um pouco pela família, por amigos e tudo mais. Então, e flerto bastante, assim, com bruxaria, né? Uma bruxaria mais natural, digamos, né? Mais conectada, assim, com o sagrado feminino, também não sou da Wicca, assim, né? Nunca fui iniciada nem nada, mas é a bruxa solitária, né, que falam. Então, que gosta de ervas, gosta de conexão com a natureza, conexão com as pessoas, né? Principalmente em círculos de mulheres. Então, pegando o gancho justamente dessa pergunta, né? Que é esse seu lado bruxona, aí vem em que período e de que forma, né? Você começou a ter contato com o tarô e como o tarô influencia nessa sua forma de se relacionar com essa religião, com essa forma de ver o mundo, né? Sua religação com Deus, esse jeito de você se ligar com o sagrado. Tá. Meu primeiro contato com o tarô, eu acho que a gente estava muito numa vibe, assim, de egiptomania, assim. Eu era adolescente e aí o primeiro baralho de tarô, eu ainda tenho ele aqui, foi um tarô egípcio. Eu me apaixonei por ele, eu enchi o saco da minha mãe, assim, muito pra ela comprar pra mim. E aí, tipo, era aquele tarô que, né, vem na caixinha só, vem com o folheto ali com as palavras-chave. Só que o tarô egípcio, né, tipo, a gente vai descobrindo, né, na vida que ele envolve conhecimentos de cabala, de astrologia, numerologia, várias coisas assim, né? Ele é bem mais complexo, assim, digamos, né? Nas próprias cartas vem ali os símbolos, né? Tanto que eu parei de estudar o tarô egípcio assim, faz muito tempo, né? Porque eu me identifiquei mais assim com até com o Rider-Waite, né? O Waite Smith, né? Então, assim, mas meu primeiro contato com o tarô foi ali, assim. E eu acho até engraçado, assim, que meus pais, tipo, são super católicos, mas eles nunca me proibiram de mexer com cartas, nem nada disso, assim, né? E só que. E aí o tarô apareceu e saiu da minha vida em vários momentos. Depois, quando eu. Isso eu tinha por volta de uns 12 anos, assim. Daí eu fazia leituras para as amigas ali da rua, né? Para as minhas primas e tal. A gente trocava, né? Enfim, né? Fazia leituras, né? E, e por muito tempo eu achava que assim, o tarô precisava ter um dom, né? E acho que as pessoas até hoje pensam isso, né? Depois que a gente começa a estudar, que a gente vai vendo que não é bem assim, né? Então, eu achava que precisava ter um dom e tal. E depois, quando eu já estava na faculdade, eu dividi casa com uma moça que na época, ela estava estudando naturologia e ela lia cartas também. E hoje ela é consteladora. Minha amiga ainda, ela é consteladora. E a gente lia, assim, eu redescobri o tarô. E aí ela me deu de presente um tarô mitológico, que eu também tenho até hoje, assim, né? E daí parei de novo mais um tempo, assim, eu não sei se eu acho que eu demorei para assumir esse lado, né, místico, assim, né, um pouco talvez por vergonha, né, enfim, né, às vezes a gente se coloca dentro de uma caixinha, né, para não parecer estranha para as outras pessoas, né, mas enfim, né. E eu tenho ascendente em aquário, então agora eu já não ligo mais para tipo, se as pessoas acharem que eu sou estranhona, então tudo bem. E Mal. é, e então, assim, ai, eu nem sei se eu já respondi ou não a sua pergunta, Sim. mas
E aí, assim, eu fui nessa trajetória, eu acho que a virada de chave ali com os 30 anos também, é, comecei a frequentar mais círculos de mulheres, assim, porque eu tava sentindo falta de uma conexão comigo e com outras pessoas, né, com outras mulheres, né, essa coisa bem, é, esse conhecimento da roda, né, e acho que isso é uma grande influência, né, porque ao me permitir me conectar com isso, eu fui resgatando essa paixão, assim, né, esse amor, né, pelo tarô e por outras coisas também, né, outras práticas espirituais, assim, que eu gostava e que eu acabei abandonando e acho que foi um resgate, assim, de tudo isso. E seguindo agora um pouquinho, né? Assim, essa questão do sagrado feminino, de se encontrar com as cartas também, é um percurso também que eu também estou fazendo. Então, fatalmente, a história está meio que se repetindo, se espelhando. A questão de uma busca também. Aí eu pergunto, para você, o que é o tarô? Tipo, como é que você enxerga o tarô? E de que forma você está se relacionando com ele hoje? Então, o tarô, para mim, é uma ferramenta de autoconhecimento. E de, e a maneira que eu me relaciono com ele é de poder ajudar as outras pessoas a acessarem esse autoconhecimento, né? Porque eu vejo muito o tarô como essa ferramenta que te traz insights, que traz respostas para você ter um panorama de uma situação, entender uma situação, entender até o passado, né? Entender quais são as tendências, tipo, se continuar desse jeito, o que que isso vai me trazer, o que que eu posso fazer para mudar, né? Então, a pessoa se colocar nesse lugar de, tipo, é sempre ela o centro da questão, né? Mesmo que ela queira saber, o meu ex vai voltar, não, peraí, né? Por que, tipo, você quer isso mesmo? É isso que você precisa? O que que você pode fazer para essa pessoa voltar? E se ela voltar, o que que você vai ter que fazer para manter essa relação, né? Porque não é só olhar para o outro, né? E as pessoas, acho que a gente vai aprendendo a ter um pouco menos de medo do futuro, né? Nada está escrito em pedra, né? Então, eu acredito de verdade, assim, que é possível mudar ou trabalhar de uma forma diferente para tentar mudar uma certa realidade. Ou aceitar também, né? Aquilo. Então, às vezes a gente consegue acessar aí algumas informações, alguns conhecimentos e pensamentos também, né? Que podem ajudar a gente a rever a situação, né? Se a gente quer continuar naquilo, insistir, se a gente não quer, se não é, não é aquilo, né? Que a gente, enfim, né? Mas eu acho que pode ser uma ferramenta que a gente usa para mudar a nossa realidade, mudar a nossa situação. E pegando esse gancho do usar a ferramenta como um elemento para mudar a realidade, a próxima pergunta é: a leitura do tarô faz parte do seu dia a dia ou está mais ligada a momentos de dificuldade, momentos em que você sente mais dificuldade? E se existe alguma intensidade, que você usa mais ele em momentos de crise ou as pessoas te procuram para usar ele mais em momentos de crise? Ai, para mim, assim, eu gosto sempre de tirar um oráculo, né? Tirar até outros oráculos, né? Eu recorro, acho que mais do que ao tarô. Mas eu gosto de tirar uma cartinha pro dia, às vezes. Tem semana que eu tiro só para semana toda, né? Para o período ali de 7 dias. Mas gosto de tentar fazer essa leitura periódica, né? De
Eu tive um projeto com a Luna, uma amiga minha que é astróloga, e a gente chamava Jornada da Lua. Então, todo mês a gente olhava o que que ia ter naquela alunação, né? Tanto pelo olhar da astrologia quanto pelo olhar do tarô. Então, a gente consegue se preparar mais, né, para esses momentos. Então, e eu procuro fazer isso comigo, né? Quando é alguma coisa, quando eu tenho uma dúvida maior, daí eu peço para os meus colegas tarólogos, né? Porque daí eu acho que talvez eu vá ter uma leitura enviesada ou ficar, sei lá, parece uma carta que é boa, naquele contexto ela tá sendo boa, mas daí eu fico, será? Né? Tipo, então, pra mim mesma, é aquela coisa, né? Santo de casa não faz milagre. Então, pra mim mesma, daí eu recorro a algum colega tarólogo, falo, olha, é o seguinte, e me ajuda aqui, né? Então, nos momentos de crise, né, eu acho que a leitura e o olhar neutro de outra pessoa ajuda muito, assim. E em relação às pessoas, eu acho que elas procuram muito mais em momentos de crise. E seguindo ainda, agora a gente vai entrar no cenário da pandemia, né? Que é o cenário que a gente participou quando estava produzindo um evento um pouco. Sim. Espiritualmente e emocionalmente, como foi para você esse período da pandemia? Foi um momento, assim, eu falo que foi um momento à torre. E daí depois, quando eu fiz um curso de numerologia arquetípica, eu fui olhar, fazer o cálculo, e naquele ano era o meu ano da morte, né? O arcano número 13 do tarô. E aquilo fez tanto sentido, olhando para trás, porque tipo, né, 2020, além de eu ter mudado de casa, eu um pouquinho, tipo, um mês antes da pandemia estourar, eu tinha praticamente sido expulsa do apartamento onde eu morava, porque o dono pediu, o proprietário pediu de volta o apartamento. Então tive que mudar de casa. Mal mudei, e aí estourou a pandemia, a gente veio para dentro de casa trabalhar, né? Tipo, antes eu trabalhava a 2 quadras da minha casa, e daí, de repente, eu estava trabalhando dentro de casa, né? Não podia sair. E aí eu olhei para o meu trabalho e entrei em crise. Então, assim, foi. Nossa, foi uma loucura. E aí, e é muito louco, muito legal olhar para isso e pensar, olhar como o tarô me ajudou. Porque me ajudou a me erguer e a me manter em pé, né? Porque quando eu comecei a atender outras pessoas, comecei a ajudar, eu comecei a me sentir útil. E isso fez uma diferença enorme, assim, Magna. Porque eu percebi que era aquilo que eu queria fazer. Eu não sei se eu vou fazer isso para a vida inteira, né? Mas eu levo o tarô como um dos meus pilares, um dos mais fortes, assim. Inclusive, uma vez, até numa entrevista de emprego, a recrutadora chegou no meu perfil aqui do tarô, né? Porque, enfim, como eu trabalhava com marketing, né? E a recrutadora chegou nesse meu perfil, ficou fascinada, achou lindo, falou que era um baita portfólio, assim. Eu fiquei pensando, nossa, portfólio, né? Enfim, né? Porque tem um case de sucesso de marketing, não sei, né? Mas pelo menos ela sabia que eu, né, conseguia fazer redes sociais e tal, né? Fazer uma arte bonitinha, fazer chamadas legais e textos e tal. Mas e aí eu falei justamente isso para ela. Ela me perguntou, tá, mas você pretende ser taróloga? Você quer viver de tarô? Aí ela falou, ela fez exatamente essa pergunta. Você quer viver de tarô? E eu parei assim. Primeiro eu achei a pergunta invasiva. E aí, né, porque não tinha nada a ver, assim, com
com o que eu estava indo fazer lá. E aí eu pensei, olha, não sei, não sei, mas hoje ele é um dos meus pilares mais fortes. E ainda hoje, né, agora, 2023, continua sendo. Vai fazer 3 anos aí que a Tarolística nasceu, em agosto. E, né, era um projeto, assim, que já estava vindo desde 2019. E as pessoas falavam, você tem que atender, você tem que atender, você lê muito bem e tal, não sei o quê. E aí eu, né, quando eu senti ali, acho que foi um chamado, né, tipo, tanto para mim mesma, né, para fazer bem para mim, e quanto para estender a mão para essas pessoas que também estão em crise e que também precisam de ajuda, né? Então é uma troca muito, muito boa, muito importante, assim. E ainda seguir nesse meio de mudança, porque a Tarolística ela é digital, então ela vem para esse meio digital. Então, Sim. essa parte do digital, né, mudou a sua forma de ler o tarô para você, de enxergar o tarô para você e para os outros, e como isso afetou no seu trabalho, no consumo. Nesse momento, a gente via muito material tarô, a gente via muitas cartas, muitas leituras de o mundo vai ficar assim, o mundo vai ser tal forma. Então, como é que nesse momento isso foi afetado tanto para você quanto para o seu trabalho? Então, é, eu não vou saber te dizer assim como era antes, né? Porque eu sou a tarolística nasceu no meio da pandemia, mas eu percebi que a crise das pessoas era a minha crise. A as pessoas estavam confinadas em casa e elas viram o trabalho como um elefante sentado no meio da sala que elas não sabiam o que fazer. A quantidade de gente trocando de carreira, começando estudos novos, fazendo outras coisas, olha, é absurdo, assim. E daí até tive um insight essa semana falando com a bruxa preta, a Pan Ribeiro. É, ela a gente estava falando justamente disso, assim, e eu percebi como a gente ajuda as pessoas a curarem aquilo que a gente precisa de cura dentro da gente. Eu achei isso, assim, ó, né? É muito louco. E agora, já nem tanto, né? Eu acho que depois da pandemia, quando as coisas voltaram ao normal, assim, né? O novo normal, como falavam, né? Que as pessoas voltaram a trabalhar fora de casa, voltaram, a vida social voltou, os eventos sociais voltaram. Então, daí o foco mudou um pouco, né? Eu sinto que daí voltaram as perguntas sobre relacionamentos, sobre família, né? Enfim, outras questões, né? Mas durante a pandemia, assim, trabalho era o principal tema. No âmbito virtual, de que forma mudou a forma de você participar na internet, né? E de que forma essa mudança fez com que você enxergasse outros perfis, tipo, visse outros grupos que estavam compartilhando do mesmo assunto que era o tarô. Uhum. Então, como é que você enxerga esse momento de busca também? Eu vi também pipocarem muitos perfis novos, né, nesse período. Conheci várias pessoas no digital, algumas já abandonaram, né? Agora eu acho que a influência do TikTok está muito grande, né, nas leituras. Inclusive, eu atendo no Taroando, né, que é um site, e o pessoal também sempre comenta dessas leituras, assim, né, rápidas e rasas. E aí a gente, tipo, foi pro digital e isso é um problema,
né? De uma certa forma, essa produção de conteúdo muito acelerada, né? Só para ganhar visibilidade e likes, né? Isso acaba sendo um problema, porque as pessoas leem de uma forma completamente rasa, e aí isso prejudica a nossa imagem de tarólogos sérios, né? Sim. E agora, mudando um pouquinho o foco, mas ainda seguindo esse ponto, né, da pandemia, o momento político vivido durante a pandemia afetou de que forma o seu jeito de lidar com o sagrado, com o que você acredita, com as suas crenças, e acredita que o tarot tenha colaborado nesse sentido, essa mudança? Nossa, essa pergunta é difícil. Pega vários campos. Oi? Ela pega vários campos, essa pergunta. Nossa, muito. Peraí, vamos por partes. Repete a primeira parte dela, então. O momento político vivido durante a pandemia afetou sua forma de lidar com o seu sagrado? Ai, eu acho que sim. Porque não tem como. Não tem como você se blindar completamente, se fechar, só se você se alienar muito, né? E, tipo, enfim, né? Se você se alienar muito, você não ia ver o que estava acontecendo lá fora, né? Enfim, a economia toda estourada, o caos político, as pessoas morrendo. Então, não tem como isso não afetar a gente, né? A nossa saúde mental, nosso emocional. É claro que dava medo de o que vai acontecer amanhã, né? O que vai acontecer daqui 6 meses, assim, né? Porque a gente só via o caos e as notícias eram cada vez piores, assim, né? Eu, tipo, além disso tudo, né? Eu também tive essa crise interna. Então, e eu acho que por isso também que eu olhei o trabalho que eu fazia, assim, e achava que era muito superficial, assim, sabe? Tava completamente desconectado da realidade e como é que. Nossa, era um conflito interno, assim, muito grande. E claro que afeta o sagrado, né? Claro que afeta, né, a nossa espiritualidade. Porque, enfim, não tem como a gente separar as coisas em caixinhas, né? Tudo se mistura, né, dentro da gente. Então, nossa, Então, afetou, eu acho que dessa forma aí. E, e aí vem a segunda parte, né? Tipo, você acredita que o tarot também tenha colaborado com essa mudança, com esse jeito de ser afetado? É, eu evitei perguntar sobre o que ia acontecer pro tarô, assim. Eu sei que eu tenho colegas que perguntavam e daí as cartas davam respostas estranhas, bizarras. É, na astrologia também se via muito empecilho, barreiras, né, para as coisas acontecerem, assim. Então, eu particularmente tentei não perguntar, né? Não era assim, não sei, acho que eu não tive necessidade, mas acho que, poxa, o caos lá fora já era tão grande, né? Por que que eu ia, sei lá, procurar Buscar mais outra. procurar mais um ingrediente para me deixar ansiosa. Enfim, eu não consigo lembrar assim. Eu acho que ninguém chegou a me perguntar diretamente sobre a pandemia, né? Então, acho que também por isso, assim, tinha tantas outras coisas acontecendo na minha vida que eu preferi não, eu não senti necessidade, assim, de questionar o tarô sobre a pandemia em si. Mas, né, como eu falei, relatos de outras pessoas que conheço. É, que mais? Mas
E aí olhar pro tarô de uma forma com esperança, né? Olhar pro tarô como um amigo que ia me ajudar nesse momento de trevas, assim, né? De, tá, qual o conselho para hoje? Então, né? Qual o conselho para essa semana? Qual o conselho para esse período? Então, é, olhar para isso dava um alento, assim, né? Nesse sentido também de poder se preparar, né? E agora a gente vai sair um pouquinho da pandemia, né? Porque tipo, o tarologista ele surge na pandemia, mas a sua relação com o tarô ele antecede muito isso. Então, como Uhum. é que você enxerga, como é que você percebe as diferenças do uso do tarô no momento pandêmico, no momento que a gente está vivendo, para o uso do tarô hoje, onde a gente já superou pelo menos a pandemia, Uhum. seria o novo normal. Você Uhum. enxerga o tarô hoje, nesse novo normal. Uhum. Então, agora eu acho que como teve esse crescimento assim de muitos tarólogos, muita gente lendo cartas nas redes, as pessoas começaram a olhar para o tarô com mais curiosidade, assim. Eu já participei também de eventos lendo tarô num evento medieval, num evento voltado para o paganismo, assim, né? Foi bem legal. E eu percebi uma curiosidade crescente, assim. Eu não sabia, na verdade, que tantas pessoas tinham, pelo menos, curiosidade de consultar as cartas, sabe? E muitas, assim, gostaram muito, né? É, e até depois vieram se consultar comigo no online, né? Porque tiveram contato lá no evento e tal. E daí, né? E aí vai crescendo essa curiosidade, essa vontade de conhecer mais. Então, eu não sei se antes era algo que estava um pouco reprimido também, né, nas pessoas, essa vontade de se conectar, né, com as coisas místicas, né? Não sei se isso estava, né, se a galera recalcava um pouco, escondia, não assumia para o mundo também, né? Mas agora, com esse boom aí e esse tanto de informações que a gente tem sobre o tarô, agora a gente encontra muitas pessoas falando do tarô e de outros oráculos também, né? De várias formas. Então, cada um aborda de um jeito. Tem uns que gostam mais do sim ou não, tem outros que gostam mais do futuro, tem outros que gostam mais dessa pegada psicológica, né? Psicologizante, assim, terapêutica. Tem gente que une isso com outras práticas, né? Então, sei lá, com reiki, com mesa radiônica, enfim. Então, tem uma infinidade. Então, agora as pessoas, eu acho que elas vendo essa diversidade, elas vão também procurar com o que elas mais se identificam, né? E aí também a gente consegue ir desmistificando um pouco essa visão do tarô, assim, como algo que vai prever uma desgraça. Nossa, porque eu tenho medo de ver o que vai acontecer no meu futuro e tal, sabe? Tipo, acho que a gente vai desmistificando um pouco isso, né? Quando a gente fala mais abertamente sobre como ele funciona, né? Porque realmente, né? Se a gente não tentar falar como ele é, como ele funciona, como a gente trabalha, né, qual a abordagem que a gente usa, as pessoas vão ter aquela ideia lá, tipo, da cartomante que olha ali a carta e faz né, sei lá, entra em transe e fala umas coisas do além, assim, né? Enfim. Ou, né? Ou vem aquela pergunta, se você é taróloga, se você lê sobre o futuro, porque acham que a gente só lê sobre o futuro. Então, por que você não me diz os números da Mega Sena? Ai, meu Deus, né? Ou, tipo assim, primeiro é o livre-arbítrio das pessoas. Então, se eu não joguei, tipo, como é que eu vou saber os números da Mega Sena se nem jogar eu jogo? Então, tipo,
Pra ganhar, a primeira coisa que eu tenho que fazer é jogar, então eu não jogo. Então, fatalmente, eu não vou nunca acertar os números da Mega Sena. E aí vem sempre essas perguntinhas de tipo, se você joga, não é porque você não acerta os números da Mega Sena. Então, quando a gente mostra como é o funcionamento, como é o tarô, tipo, como é que ele se comporta, as pessoas entendem que, não dá pra descobrir o número da Mega Sena. Porque se desse, todo tarólogo já era milionário. Ah, pois é. Sim, exatamente. Ou E, aí, em um jogo, em um sorteio da Mega, ia dar só um monte de tarólogo, e aí ia ter que dividir o prêmio em quantos mil tarólogos tem nesse país, né? Então, aí, pô, ia pois ser é, difícil. mas pelo menos milionário. Na virada a gente sairia. Exatamente. E ainda seguindo, né, quanto às suas esperanças de futuro, né? Seu horizonte para essa questão. O período pandêmico mudou sua forma de ver o futuro, seja no âmbito físico ou espiritual? Se sim, de que forma essa visão de futuro foi afetada? Ai, eu acho que é aquela coisa de a gente precisa fazer o que está ao nosso alcance, né? Por isso que e assim, eu acho que eu fui aprendendo isso também, né? A vida é muito dinâmica. A gente toma decisões o tempo todo. Então, eu olho para trás e falo, nossa, a Jéssica de 5 anos atrás jamais imaginaria onde eu tô hoje, como eu sou hoje, o que que eu tô fazendo hoje, sabe? Então, para você dizer categoricamente que vai acontecer tal coisa, e que o tarô tá dizendo tal coisa, tipo, o seu destino, sabe? É, é difícil desconstruir essa ideia, né, de destino, de que as coisas são pré-determinadas quando você nasce e que você vai chegar naquele ponto e não tem o que fazer, você, né, tipo, não importa quantos desvios você faça, você vai chegar lá. Eu não acredito nisso. Então, por isso que isso influencia na minha leitura, porque, né, como eu falei, eu acredito que a gente possa mudar a nossa realidade. E justamente por isso a gente toma decisões o tempo todo, né? Das mínimas até as maiores, né? Até, tipo, desde quando a gente acorda, qual roupa a gente vai colocar, até se vale a pena fazer um investimento X, vale a pena eu me inscrever num curso tal, vale a pena, né, enfim, ter aquela conversa com aquela pessoa e mesmo tomando essa decisão, o que a gente vai fazer ali e a nossa interação com as outras pessoas, isso vai afetar demais, né, o resultado. Então, é como se, tá, você quer chegar nesse resultado, você quer chegar nesse objetivo, então o que que você tem que fazer para chegar lá? Né? Vamos olhar para isso, né? Para você poder construir essa realidade que você quer. Então, e pode ser que, sei lá, daqui 2 anos você mude de ideia completamente, né? Tipo, porque, gente, períodos de 5 anos, 10 anos, imagina de uma vida inteira, né? É difícil. Eu acho difícil, assim, tipo. Eu acho muito complicado essa questão de padronizar também, tipo, a partir de uma jogada, uma vida. E Aham. uma coisa que eu sempre pautei, tipo, nas minhas questões, principalmente com o tarô, foi a questão do livre-arbítrio. Então, mesmo que eu lhe diga, olha, Jéssica, não vá por tal lugar, porque a carta aqui diz que você vai acontecer alguma coisa muito ruim com você, tarará. Mas se você quer ir, nada que eu disser ali, nada que as cartas mostrarem, vai tirar de você a vontade de fazer o que você quer. Então, eu vejo muito mais o tarô como um elemento de conselho mesmo, né? Tipo, de você parar para ouvir algumas coisas que já estão gritantes, já estão latentes em você, mas que você não consegue enxergar. Ou a tomada Exatamente. de decisão como essa, quando eu digo para você parar para pensar, tipo, não vai ser legal, então é melhor voltar. E aí você recua e toma uma outra decisão. Que pode ser seguir, mas de um outro jeito, ou recuar de vez mesmo e ir por outro caminho. Então, o tarô ele tem
essa visão mesmo, eu acho. E eu acho interessante isso, porque muda a forma da gente enxergar o futuro, né? E tira do tarô o peso de ser o ditador do futuro. Exatamente. E traz mais ele como conselheiro, como amigo mesmo. Isso. E agora, indo para a nossa última pergunta, por fim, qual a importância aqui do tarô para a sua vida? Tipo, como você enxerga o tarô hoje na sua vida? Uh, nossa. É, claro que ele é um trabalho, né, que eu venho construindo. É uma fonte de autoconhecimento, né? É uma maneira de ajudar as pessoas, né? De fazer as pessoas acessarem o que elas precisam, né? Se conectarem com elas mesmas. Então, para mim, o tarô é um pouco de tudo, assim, né? Ele é tudo isso, né? A gente veio falando, eu gostei muito dessa frase que a gente falou aqui, que o tarô é seu amigo, né? E é isso, o tarô é meu amigo, né? Meu conselheiro, meu, né? É isso. É isso, Magna. Eu acho que é isso. O parceirão de todas as horas. E que Nossa, você continue, total. Jéssica, já que a gente está nessa fase do parceiro, você continue sendo nossa parceira sempre. Obrigada por acreditar no Misto Ciência lá atrás, quando a gente era bem pequenininho. Ainda somos pequenininhos, estamos crescendo devagarzinho. Obrigadão mesmo, sempre nos incentivar. Seu trabalho é lindo. Tipo, é uma honra, mais uma vez, ter você aqui, partilhar essas experiências. Espero que seja, como eu disse da outra vez, a primeira de muitas, que seja a segunda de muitas, e que a gente, uma hora, perca essas contas. E muito, muito, muito obrigada pela noite. Eu que agradeço mais uma vez pelo convite, pela confiança e contem comigo sempre. Obrigadão. Boa noite. Um beijo, boa noite.